Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Hoje eu resolvi trazer a minha reação à história do Bryce e da Julie em Flip Edo, em O Meu Primeiro Amor. É uma parte única, é a reação a um filme, que é para também cortar aqui um bocadinho, de estar sempre a trazer só reacts de novelas e para diversificar um bocado o canal. É uma história muito leve, muito gostosa de assistir, com muita nostalgia à mistura, então eu espero que vocês gostem. Tudo que eu queria era que Julie Baker me deixasse em paz. Oi, eu sou Julie Oi, Baker. o que está fazendo? Não querem ajuda? Não, tem coisas de valor aí. Fora nela. Não dava pra acreditar que eu tava de mão dada com uma garota que eu nunca tinha visto. Eu fiz a única coisa que um homem pode fazer. Você chegou! Ficou claro que a escola não seria um refúgio. Seu namorado. Eu fui marcado pra ser. Tracei um plano. Convidei Sherry Stalls. Julie odiava Sherry Stalls. Não era Sherry comer comigo. Até a Julie perder o interesse. Destruiu o melhor álbum do Animes da mãe. Digo, e não Coisas estavam caminhando bem. Até o meu melhor amigo da onça ficar interessado na Sherry. Garrett, aquele traíra, falou pra Sherry meu plano. idiota. A notícia chegou até. A série fala do primeiro amor e primeiro amor que é primeiro amor é muitas vezes não correspondido e então a Julie ela interessa-se ali entre aspas porque ela é uma criança pelo Bryce assim à primeira vista, mas nós vemos que não é propriamente correspondido e ele, como tem medo de enfrentá-la, ele arranja estes mecanismos todos para evitar. O seguinte seria diferente. Talvez a gente ficasse em turmas diferentes. Quando eu conheci Bryce Loss, eu gamei. Foram aqueles olhos. Ele segurou minha mão, olhando bem nos meus olhos. O coração parou. Ficou claro que ele gostava de mim, mas ele era muito tímido pra dizer. Então eu resolvi ajudá-lo e superar a timidez. Aí Sherry Stalls entrou na história. Demorou uma semana. Eles terminaram no recreio. Passei o ano inteiro imaginando se estava perto de ganhar o meu beijo. Meu avô veio morar com a gente. E de sua amiga Julie Baker? Não é bem minha amiga. Ela foi manchete por se recusar a descer de um sicômoro. Subi aqui na árvore. Não, obrigado. E se sobe aqui, é divertido. Não posso. Um quarteirão. Uma das coisas que eu mais gosto neste filme é como intercalam a perspectiva do Bryce e a perspectiva da Julie. E do primeiro encontro é muito engraçado porque eles têm visões completamente diferentes. A Julie realmente ficou a achar que o Bryce estava completamente encantado por ela, só que ele estava a tentar fugir dela. Então é muito engraçado como as perspectivas deles acabam por se complementar. A árvore está particularmente bonita nessa luz. Você quer dizer incrivelmente feia? Você não tem senso estético. O da garota morava numa casa que era piada do bairro. Que isso? Bryce, vocês subam aqui. Não vão derrubar com a gente aqui. Julie tava apavorado. Bryce, por favor. Ela não é sua amiga. Garota tem muita coragem. Ela é teimosa e é mandona. Leia isto, sem preconceito. Ela tava na escola, mas não dava nem pra perceber a mim mesmo que eu devia me alegrar. Que o título original do filme se chama Flipped, porque há aqui uma virada realmente, porque a este momento muda muita coisa, tanto para o Bryce como para a Julie. Para a Julie é o momento em que ela começa-se a desencantar um bocadinho do Bryce, quando ele se recusa a ajudá-la. E o Bryce, quando percebe que magoou a Julie, também começa a vê-la com outros olhos. O que está havendo entre você, Bryce Loski? Você fala nele o tempo inteiro? Eu acho que são os olhos dele. E ele em relação a você? Você tem que olhar toda a paisagem. Como assim? Um quadro é mais do que a soma das partes. Quanto mais eu subia, mais incrível ficava a vista. E anotar a luz do sol e a grama. Você achou minha pipa? Você tem que subir aqui. A vista é tão linda. Eu não posso. Aquele virou meu lugar. Derrubar essa coisa. Mas quem mandou vocês derrubarem? Dono, Vocês não podem derrubar. ou você desce, nós derrubamos você. Vai em frente. Eu não vou descer daqui. Eu nunca vou descer. Bryce, por favor, não deixe fazerem isso. Querida, tá na hora de descer. Dá pra ver tudinho daqui. Nenhuma vista vale mais do que a segurança da minha filha. Eu acho que qualquer um se consegue identificar com a Julie. Quem é que não tinha em criança assim um lugar especial onde sentia-se completamente à vontade? Foi isso que aconteceu com a Julie. Ela não era propriamente muito popular porque ela tinha uma maneira de ser que as pessoas não entendiam e ela finalmente encontrou ali um lugar onde ela se sentia bem e esse lugar foi tirado dela. E crescer faz parte disto, não é? Nós irmos ganhando e perdendo coisas. Não quero que se esqueça como se sentia quando estava lá em cima. Será que eu ainda senti as mesmas coisas pelo Bryce? Eu trouxe isso pra você e sua família. As minhas galinhas estão pondo ovos. Quer dizer que eu tinha que comer a dos ovos dela. Eu não vou comer. Por que não? Já viram o quintal deles? É só lama e... O que vamos fazer com os ovos? Devolver? Devolver pra Julie? É claro. Mas eu também não queria magoar Julie. Só me restou... O Bryce não dava uma dentro. E então, nesta altura, a Julie tinha o gesto de dar os ovos e
como a família dele era daquela maneira, não é? Cheios de preconceitos, e como ele não a conseguia enfrentar, ele tinha muito este receio de enfrentar as pessoas, dizer o que pensava de verdade, a solução dele para não a magoar era esta. Por que eu não encarava ela? Eu tinha medo de magoar os sentimentos dela ou tinha medo dela? 2 semanas depois de cortarem o sicômoro, Oi, Julie, bem na hora. Quando você vai voltar a pegar o ônibus? eu não sei. Não tá mais tão ruim. Eles limparam tudo. Até mais. Será que Bryce Losky sente falta de mim? São os meus ovos? É. Por que você vai jogar fora? Você não quer? Meu pai achou que não valia a pena correr o risco. Olha o seu quintal, é uma bagunça só. Eu limpo as minhas garotas todo dia. Nós não queríamos magoar você. Como eu vos tinha dito, no filme dá as duas perspectivas. Então, na perspectiva da Julie, nós conseguimos ver que os jogos que ela tem a mais, uma grande parte, ela consegue vender a algumas vizinhas que até pagam pelos jogos. E ela dá à mãe do Bryce de coração e pela consideração que tem e também pelo que ela sente pelo Bryce. Então, eles rejeitarem assim, deitarem os jogos dela fora, ainda a magoa ainda mais. Quer saber, a senhora Stubb e a senhora Helms pagam pelos ovos? Eu não sabia. Me desculpa. Não desculpo, não. Avô. Onde ele arranjou aquelas botas? Meu avô falou mais com a Julie em 1 hora do que havia falado comigo. E qual era o lance dele com Julie Baker? Ela sempre achava um jeito de me evitar. E sempre que ela tava no quintal, o vovô tava com culpa pelo que eu fiz. Eu não devia ter dito nada sobre o seu quintal. Talvez tenha sido melhor. Aprendi muito com o Chad. E o Bryce passou por aquele processo de descobrir que afinal ele não desgostava assim tanto da Julie, tentar conversar com ele, se aproximar dele, o perseguir, como ele dizia, porque a partir do momento em que ela se afasta, ele passa a sentir muita falta dela e é quando ele começa a perceber que pode haver ali qualquer coisa. Ele sente falta da sua avó. Ele diz que eu pareço com ela. Quê? Eu sei, estranho, né? Boa sorte com a grama. Obrigada. Eles não são donos da casa. Sr. Baker gasta tudo o que pode em cuidados com o irmão. Nós não temos culpa da família deles ter cromossomos anormais. Tio de Julie nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Aqui que a árvore ficava, Era. ela devia ter uma vista espetacular. Aqui eu corto muita coisa, até porque não vale a pena replicar as coisas que o pai do Bryce diz. Sinceramente, ele é a típica pessoa da época mesmo, porque esta história passa-se em 1968, preconceituoso, com falta de empatia, porque agora eles vêm a descobrir que realmente eles não cuidam do jardim, porque o irmão do pai da Julie, ele tem um problema e então ele quer que ele esteja numa instituição boa e é nisso que vai o dinheiro deles todos, por isso eles não conseguem ter uma casa tão bonita como o que a família do Bryce tem. É uma grande garota. De vez em quando, parece alguém que é iridescente. Não há nada que se compare. Julie Baker sempre pareceu simples pra mim. Até agora. Um sentimento estranho começou a se formar na... Eu não gostei nem um pouco. Todos os meus colegas, o único que eu não conseguia definir era o Bryce. Até pouco tempo antes, eu diria que ele era mais. Muito mais do que a soma das partes. Então eu percebi que queria que ele fosse mais que a soma das partes. Enquanto eu olhava nos olhos dele, tive certeza de que Bryce Losky era menos. Eu me peguei olhando pra ela na aula. E o jeito do cabelo dela cair nas costas. Tinha uma abelha no cabelo dela. Minha fraqueza era irritante. Garota local toma atitude. Eu acho que a Julie representa muito aquela pessoa que tem o primeiro amor. Porque quando nós nos apaixonamos pela primeira vez, e seja com que idade for, nós pomos aquela pessoa num pedestal. Quando estamos apaixonados, aquela pessoa é perfeita. E quando nós começamos a perceber que aquela pessoa pode não ser tão perfeita assim, e que nós criamos, criar uma imagem dela que não é real, a desilusão vem e vem com força. E foi isso que aconteceu no caso da Julie. Que é isso? Não é o que você pensa. Mas eu posso explicar. Tá ficando maluco? Lee Baker odeia ela. Eu acho que não. Eu não consigo parar de pensar nela. Um doente gasta toda a grana cuidando dele. Israel Seus não degenera, meu amigo. Eu queria gritar com ele. Tá. Eu não queria ficar perto dele. Ele passou do limite. Eu gostava de Julie Baker. Bryce Losky gosta de você. O quê? O Bryce Losky não está gamado por mim. Na aula de ciências, ele estava olhando pra você. Tá ficando maluco? E a É ela? estranho, eu acho que não. Não consigo parar de pensar nela. Você tá mal, Bryce. Sentindo culpado pelo lance dos ovos. Eu critiquei o quintal O dela. lugar é uma bagunça mesmo. E o Bryce começa a perceber que gosta realmente da Julie, até porque ele já não consegue negar. Só que ele tem um problema muito grande. Ele vive para a aprovação das outras pessoas. Acho que a Julie é o oposto nisso. Porque, por muito que lhe digam que ela é estranha, que ela é esquisita, ela decide que não precisa de mudar. E
o Bryce não consegue enfrentar as pessoas. Por muito que ele tenha uma opinião diferente, ele tem essa dificuldade. Tem um irmão doente e gasta toda a grana cuidando dele. Pensar aos seus não degenera, meu amigo. A gente se vê depois. Desculpa, eu achei que... Tudo bem. Agora eu sabia que eu não gostava mais de Bryce Losky. Eu queria ficar bonito pra Julie, mas não queria que ela achasse que eu queria ficar bonito pra ela. Eu vi você e o Garrett zombando do meu tio. Não temos mais o que falar. Pois eu propõe. Não sei não. Julie, posso falar com você? Venham, por favor. Foi errado aquilo que o Garrett disse. E em vez de discordar dele, você riu. Então você é um covarde. Desculpa pela minha raiva quando eu cheguei. Sua mãe foi muito gentil. A gente se vê. Pois é, está na altura de o Bryce perceber que a omissão dele também faz com que ele erre e que por muito que ele na cabeça dele tivesse a pensar uma coisa diferente, estivesse chateado, não foi isso que pareceu para a Julie. E ela, depois de conhecer o tio dela ainda por cima, ficou ainda mais magoada com aquilo, porque ela esperava muito mais do Bryce. Eu sabia que não tinha sido perdoado. Parecia que eu era tão pouco importante que nem merecia a raiva dela. Julie Baker estava fora da minha vida. Ou melhor dizendo, eu estava fora da dela. Eu estava grata pela família que eu tinha. E era bom não gostar mais de Bryce Losky. Eu era um sexta bela. Baker tá na terceira fila. E daí? Ela trouxe um monte de grana. Seria possível ela dar um lance por mim? Eu só conseguia pensar na Julie. E se ela desse um lance por mim? $8. Baker deu um lance por Ed Trullo? Como ela pode dar um lance por qualquer um? Julie Baker. Nós vamos pro lado. Tava Julie, minha Julie, com o Ed Trullo. E ela tava rindo. Como ela podia sentar ali e ficar tão bonita? Eu acho que este filme também fala de mudanças e é inegável que o sentimento da Julie pelo Bryce muda, porque é um sentimento que se transforma. De antes, o amor que ela sentia por ele era assim um sentimento um bocado fantasiado, porque ela não via alguns defeitos dele. E agora eu acho que tornou-se uma coisa mais real e acho que o Bryce também tem que deixar de ser tão cobarde e assumir a pessoa que ele quer ser. Eu não sei o que deu em mim. Julie, posso falar com você? O quê? O que tá fazendo? Bryce, para com isso! Julie, podemos conversar? Julie! Tem um encontro com a garota mais bonita da escola. Estraga tudo por causa da Você Julie. não entende nada. Nós estamos falando de Julie Baker. A vizinha pesadelo que só te aborrece. Cala a boca! Peraí. Desculpe, Bryce. Julie não quer falar. Passei horas na janela olhando a casa dela. Eu tinha que mostrar a ela como... Tadinho do Bryce, ele engoliu tanto tempo aquilo que sentia, ficou tanto tempo sem tomar uma atitude, que ele, quando toma, é assim de uma maneira errada, porque não é que ela não sinta nada por ele, mas a maneira como ela imaginava que fosse acontecer não era aquela, não era à frente de toda a gente, e ele podia ter um bocadinho mais de sensibilidade, só que estamos a falar de um pré-adolescente, então é completamente compreensível. Naquela tarde, eu fiquei pensando sobre o leilão dos Sextabelos. Quem me importar se a Sherry gostava dele? Eu nem devia estar pensando nele. Não ligava o quanto eu quiser, mas ver Bryce naquele palco fez a minha cabeça rodar de novo. Ele se levantou e veio na minha direção. Ele ia me beijar. O que houve? O Bryce tentou me beijar, na frente de todo mundo. Eu entendia que eu só queria ficar em paz. O que ele tá fazendo? Eu dei permissão. E o Bryce realmente ele resolve redimir-se e mostrar à Julie o que sente ali de uma maneira certa. E a bem ou a mal, a história deles acaba por mudar. Como o Bryce te diz, a saga que é a história deles, dá ali uma reviravolta, dá ali uma revirada, um flip, quando a árvore vai abaixo e é quando as perspectivas deles mudam. E então fez todo sentido ele querer pôr uma nova árvore para a Julie se poder sentir em casa. Uma árvore. Ele vai plantar uma árvore. Era um sicômoro. Eu pensei na primeira vez em que eu tinha visto ela. Ele olhou pra mim com aqueles olhos. Eu soube. Bryce Losky ainda andava por ali com o meu primeiro beijo. Quer ajuda? Claro que conversaríamos por muito tempo. E acaba assim o filme com este recomeço deles os dois, e é o fim do filme, mas para mim simboliza apenas o começo da história do Bryce e da Julie. E esta é uma história bem diferente daquelas que eu costumo reagir, mas eu quis também trazer uma história um pouquinho diferente, uma história muito leve, acho que assim um bocadinho de aquecer o coração. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se alguém daqui conhece este filme ou não, eu gosto muito, tanto do filme como do livro, acho que vale muito a pena. E obrigada a todos mais uma vez que acompanham o canal. Vemo-nos no próximo vídeo. Este vídeo foi um repost ligeiramente modificado com alguns comentários
E eu vou tentar atualizar o canal sempre com novos vídeos, mas relembro que o canal neste momento não é monetizado, então quem quiser contribuir e ajudar para que eu consiga trazer mais vídeos, eu deixo aqui o link do Patreon. Quem quiser se tornar membro do Patreon, eu ofereço benefícios exclusivos e é uma maneira de vocês me conseguirem ajudar. Beijinhos a todos, vemos no próximo vídeo.